Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Batman, Os Três Coringas, volume 1, ou seja, vou dar minha primeira impressão. A galera sabe, né, que eu sempre tento, depois da primeira impressão, fazer pelo menos mais um vídeo para ver se essa primeira impressão é confirmada. Mas vamos lá, esse é um quadrinho que ele foi muito esperado e também muito criticado. Na verdade, eu acho que a própria espera potencializou as críticas quando o gibi saiu. Deixa eu explicar isso. Tudo começa com Geoff Johns escrevendo a Liga da Justiça, salvo engano, na saga A Guerra da Trindade, e lá o Batman senta na poltrona Mobius, que dá acesso a todos os conhecimentos. E o Batman questiona sobre a identidade do Coringa e ele recebe a resposta que não há um só. Bom, está aí plantada a ideia do que viria a ser os três Coringas, né? Isso no universo tradicional, no universo principal da DC, né? Bom, só que isso foi lá nos Novos 52. Isso foi lá nos Novos 52. Então a ideia é que a série viesse a sair aí na esteira, né? Só que, bom, Novos 52 passou, veio o Renascimento. O Renascimento passou também como selo, muitas edições, muitas histórias passaram, e em 2020 essa minissérie começou a sair lá nos Estados Unidos, né? São 3 edições, assim, e saiu, até onde eu entendo, isso aqui se passa fora da cronologia. O roteiro é do próprio Geoff Johns e os desenhos são do Jason Fabok. Deixa eu mostrar os desenhos para vocês. A tradução portuguesa é do Rodrigo Oliveira. Deixa eu pegar quem adapta o texto, é o Pedro Catarino. Pois bem, vamos lá, né? A ideia de existir mais de um Coringa serve para explicar a mudança de comportamento do personagem. Afinal de contas, se a gente for pensar, né, você tem aí um Coringa que é o príncipe palhaço do crime, né, que na verdade quer pregar mais peças, um Coringa talvez lá da Era de Prata, até um Coringa contemporâneo, que é um Coringa praticamente um personagem demoníaco, assim, né? Então são situações, personagens bem diferentes. Claro, né, houve reboot na cronologia, mas quando a gente pensa que a cronologia do Batman foi a menos zerada de todas, né, que lá no Grant Morrison, por exemplo, o Grant Morrison parece, bom, computar todas aquelas histórias da Era de Prata, por que Coringa mudou tanto? Então a ideia é que existe mais de um Coringa, né? Existe mais de um Coringa. E vou dizer o seguinte, né? Nesse volume 1 aqui, né, nesse volume 1, eu não achei isso mal desenvolvido não, né? De novo, nesse vídeo eu só faço um balanço do começo, mas assim, eu achei a ideia até interessante. Eu acho que inclusive o fato de estar fora da cronologia torna isso mais legal, assim, Porque, claro, se isso fosse no universo principal, tal como o John estava pensando no início, isso seria uma mudança grande e brutal aí no personagem. Mas aqui não. A gente tem uma releitura do Coringa, assim, uma releitura que, ao meu ver, pelo menos até aqui, está ficando interessante, assim, né? E uma releitura que é coerente com certas coisas que se falou do personagem de modo contemporâneo. Eu também acho, né, que o fato de tanta gente ter falado contra me fez achar que seria muito, mas muito pior, né? Mas vamos lá, né? Não é uma história inovadora, é algo simples até aqui, mas cai bem como um Elseworld, como um que aconteceria ser, como um universo alternativo, que faz uma releitura do Coringa, como eu disse, tem potencial. Os desenhos do Jason Fabok estão muito bons, assim, né? E a trama, ela parte da seguinte situação. Há crimes acontecendo de modo mais ou menos simultâneo, que pelo menos assim eles estão em lugares bem diferentes e no espaço de tempo que eles cometem, eles não poderiam ser cometidos pela mesma pessoa e eles são cometidos pelo Coringa. Bom, o que acontece é que a linha de investigação que vai ser seguida é que um deles cometido pelo Coringa e os demais por impostores. Até porque são crimes que o Coringa cometeria. Então, de acordo aí com o modus operandi, vamos dizer assim, com os desejos do Coringa. Então, essa é a linha de investigação. Talvez até um plano do Coringa, mas não seria o Coringa cometendo os 3 crimes. E nessa investigação vão estar envolvidos a polícia de Gotham, o Batman e mais 2 personagens, a Batgirl e o Capuz Vermelho. E assim, esses são 2 personagens que foram muito afetados pelo Coringa. A Batgirl, a Bárbara Gordon, a gente lembra aí da Piada Mortal, ela ficou
paraplégica por causa disso, né, durante muitos anos. E o Capuz Vermelho era o Robin assassinado pelo Coringa, com aquela sequência do pé de cabra, que inclusive é a sequência lembrada aqui na capa, e depois numa explosão, né? Então são esses dois, mais o Batman e a polícia de Gotham. E a partir daqui, minha gente, eu vou ter que dar um spoiler. Não acho que é nada que estraga a leitura, mas para o comentário fluir. O que acontece, né? Nós vamos descobrir na trama que não são impostores. Pelo menos é para isso que a leitura, até esse momento, encaminha a gente. Não são impostores. Seriam realmente três coringas. Assim, três coringas. E descobrimos também o objetivo deles. E o objetivo é criar coringas cada vez melhores. O que isso significa? A trama não diz ainda. Mas eu fico pensando, no caso do Coringa seria quanto pior, melhor, né? Alguém mais louco, alguém mais cruel, e isso viria a explicar a mudança de comportamento dele através dos tempos, né? Cada Coringa, né, ou os Coringas, buscam gerar uma versão melhor ou pior dele mesmo, né? O objetivo do Coringa é criar mais Coringas. E eu fiquei pensando que isso é coerente, inclusive, com a leitura feita do personagem pelo Christopher Nolan no cinema. Que é essa ideia que o Coringa quer mostrar que todos são iguais a ele, né? E também nesse contexto, ele estaria gerando cada vez um desafio mais complicado para o próprio Batman. E eu achei isso interessante mesmo. Assim, falei, caramba, né? Uma ideia que dá para trabalhar. Mas, como eu disse, se isso fosse na cronologia, isso, sei lá, seria uma reformulação muito grande do personagem. Mas o seguinte, há outras coisas que eu acho que vale dizer aqui. Alguns elementos que são interessantes. Talvez o que eu tenha achado mais assim, interessante é um diálogo entre o Coringa e o Jason Todd, o Capuz Vermelho. Esse diálogo aqui eu acho que é o ponto alto do Jones na série, na história. Não vou dizer a resolução do diálogo, mas o diálogo ele faz referência à história Morte em Família, a história original lá da morte do Jason Todd. E nesse diálogo, o Coringa ele revela as palavras que o Jason Todd haveria dito antes de morrer. Ele teria implorado ao Coringa para ficar vivo e teria dito algo que, cara, eu falei muito coerente com o que veio depois. Porque o Jason Todd, ele se veste de capuz vermelho. E como nós sabemos, capuz vermelho é a primeira identidade do Coringa. O Coringa era esse vilão que o Batman enfrentou e desse vilão teria surgido o Coringa. Então, o Coringa pergunta pro Jason Todd, por que você se veste como capuz vermelho? Essa é a pergunta, né? Uma tortura psicológica muito cruel. Jason Todd responde para dizer que olha o que você fez de mim, né? Você me criou. E aí ele revela o diálogo. E nesse diálogo, Jason Todd teria pedido muito para ficar vivo, né? Teria pedido muito para ficar vivo. E, de novo, aqui é um spoiler, né? E dito, eu vou ser seu Robin. E aí o Coringa responde, você se veste como capuz vermelho, você é meu Robin. Cara, isso é destrói o personagem, né? Eu fui até conferir na história original se esse diálogo estava lá. Se esse diálogo tivesse lá, era uma coisa magistral, mas não tá, né? Na história original tá aqui, né? A sequência do pé de cabra, o Coringa bate no Jason Todd, mas nós não vemos balões de fala. Não significa que não tenha acontecido. O Jones introduziu algo aqui que é coerente com a situação. Mas se tivesse aqui, eu pensei, caramba, será que tá? Não tá. De todo modo, assim, é o ponto alto da história pra mim. É o ponto alto e depois vai acontecer alguma coisa depois disso. Assim, a história, ela tem, por exemplo, uma sequência meio Era de Prata, com peixes coringa. Quando chegou nessa sequência, eu falei, cara, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu falei, pô, um tubarão coringado. Mas assim, isso é coerente com o fato de haver mais Coringa, né? Esse é um modus operandi de um Coringa mais antigo. Mas, de novo, a história me instigou, fiquei curioso para saber onde isso vai dar. Pode ser que ao final seja ruim, como todo mundo diz, né? Ou melhor, pode ser que ao final eu ache ruim, como todo mundo diz, mas pelo menos no começo eu fiquei instigado. Nessa sequência do Jason Todd, por exemplo, eu achei muito boa. Não revelei várias coisas aqui para não dar spoilers, né? Dei os spoilers que eu queria dar
pro meu comentário apenas. Mas é isso, minha gente. O número 2 já saiu, ainda não comprei. Tô esperando aí uma situação, uma promoção para pegar aí na loja da Panini. Quando eu ler, comento aqui com vocês, dou minhas segundas impressões. É isso, minha gente. Você leu, você gostou, você não gostou, você leu esse primeiro volume, né? Vamos deixar o comentário nesse primeiro volume. O que você achou do primeiro volume? Curtiu, não curtiu? Né? Bom, gostou do vídeo, não gostou também, né? Se gostou do vídeo, dá aquele teu joinha, compartilha, mostra para outros. Lembra do link da Amazon que tá na descrição. Caso você faça alguma compra nessa loja usando esse link, você ajuda demais o canal. É isso, minha gente. Vou parando então por aqui. Valeu por ter assistido, abração e até o próximo vídeo.